Oi, gente, é 14 de outubro de 2024. Que privilégio, nosso encontro marcado está no ar aqui pelo canal do Aprova. E antes de tudo e mais nada, um super abraço para as crianças e para os professores. Nessa data muito próxima aí, entre Dia da Criança, que foi sábado, e Dia dos Professores, que é amanhã. E olha só, quero aproveitar para te dar aquela dica de professora, né? Se você ainda não se inscreveu e não ativou as notificações por aqui, faça isso, porque é o nosso espaço de construção de conhecimento e cidadania e de quebra ou por extensão de a gente ter melhores perspectivas sobre concursos, processos seletivos, vestibulares. E mais ainda, é uma conversa sempre super democrática, porque você pode só ouvir, pode assistir, fazer suas anotações, pode procurar temas e programas anteriores, eles ficam gravadinhos aqui para você, assim como outros conteúdos do canal semanais, todos guardadinhos aqui para você visitar a qualquer tempo. Que privilégio de fato, né? Então, vamos juntos, já sumarizando nossa conversa de hoje, olha só. Eu quero aproveitar para conversar contigo, já nessa ideia de dica de professor, né? Sobre uma dica de um filme que reúne essas duas pontas, crianças e professores, que são duas pontas importantes desse processo que move o mundo, transforma realidades, né? A educação não é inédita aqui na nossa abordagem, quando sai resultado de PISA, de IDEB, do que for relacionado sobre o quanto já caminhamos e o quanto temos a caminhar, nós sempre fazemos reflexão aqui, fazemos menção juntos, né? Também vamos falar, pessoal, sobre o fechamento da última usina de carvão no Reino Unido, depois de mais de 140 anos. Vamos conversar sobre o que tem sido chamado de PEC do Congresso, né, anti-STF, justamente numa semana em que a nossa Constituição Federal faz 36 anos, né? É importante discutir essas questões sobre os poderes. E também vamos conversar um pouquinho sobre o Prêmio Nobel, que foi destaque aí durante a semana. Vamos juntos? Olha só, então, primeira dica. O filme chamado Mucize, que é um filme turco, gente, traduzido para o português como Milagre. Deixo o link aqui para você. E assim, ele coloca em questão algumas considerações que você pode dizer, ué, Cleusa, mas por que você está citando, sugerindo um filme que não tem a ver com a nossa cultura, né? Que é de outra cultura? É assim, pessoal, algumas coisas, quando nos acontecem, nós temos a tendência a imaginar que só acontece com a gente ou que só acontece na nossa cultura, no nosso mundo. No entanto, quando a gente olha sob outras perspectivas, para culturas diferentes, para tempos diferentes, a gente percebe que questões de empatia ou questões de por quem os sinos dobram, dobram por ti, por mim, por todos nós, porque somos humanos, nos envolvem de maneiras distintas, mas nos envolvem sempre, a qualquer tempo. Então, eu estou sugerindo a você, o enredo é assim, é um professor que é chamado a lecionar no interior da Turquia nos anos 60 do século passado, meados do século passado. O restante depois fica por conta da sua reflexão. E é assim, pessoal, quando a gente olha outra cultura, outra perspectiva, a gente também tem a chance de refletir sobre as nossas ações dentro da nossa cultura em relação a problemas semelhantes ou iguais, né? E eu estou aproveitando para deixar aqui essa dica justamente porque estamos aí entre o Dia da Criança e o Dia do Professor. Dia da Criança, pessoal, que acabou de fazer 100 anos no Brasil. Olha só que coisa interessante, né? Muitas pessoas acabam fazendo essa extensão, pensando assim, puxa, mas é Dia da Criança dia 12, por que é Dia de Nossa Senhora Aparecida? Como é que é isso? É assim, pessoal, em 1923, a então capital federal, Rio de Janeiro, sediou um encontro sobre criança, sobre infância. E o presidente, à época, Arthur Bernardes, e alguns parlamentares resolveram, no ano seguinte, criar, institucionalizar essa data mesmo, como essa data de reflexão sobre a construção dessa identidade, que não é de um mini adulto, e a gente ainda precisa falar isso 100 anos depois, né? Que é da infância mesmo, né? Da criança. Bem, dito isso, pessoal, quer dizer, essa data ficou mais conhecida, repercutiu mais a partir da metade do século passado.
E aí se passou a fazer essa correlação, pedindo bênçãos, né, às crianças, à Nossa Senhora Aparecida por conta do dia 12 de outubro. No entanto, como você acabou de ver, são datas coincidentes apenas, né? Dia do professor, gente, mundialmente é dia 5 de outubro, aqui no Brasil é dia 15. Agora, essas duas pontas, crianças e professores, gente, precisam estar extremamente engajadas para que haja transformação pela educação. Então, esse filme aí é uma boa dica para a gente refletir a respeito, viu? E falando em abordagens singulares, diferentes, para a gente fazer correlações distintas e bem particulares aqui, olha, o Reino Unido acabou de fechar aí no finalzinho de setembro e as repercussões têm acontecido ao longo de outubro, então estou trazendo agora aqui a última usina carbonífera, né, de produção de energia. E aí a gente tem várias situações, né, que provas podem cobrar de vocês. Por exemplo, é o primeiro, vamos dizer assim, né, o Reino Unido é o primeiro dos integrantes do G7 a acabar com esse tipo de produção de energia. Também tinha sido o primeiro lá atrás, há 140 anos, 142 anos mais precisamente, a instituir esse tipo de, né, de produção de energia. E eu quero aproveitar, gente, nós estamos no terceiro trimestre do ano, é tempo, quem pensa, né, em decoração natalina e tal, é tempo que a gente já começa daqui a pouco se envolver com isso. Eu quero aproveitar fazendo essa relação aqui para citar para você um conto de Natal, que é um texto curtinho, super reflexivo, bem bacana, do Charles Dickens, que é um autor de Londres, né? Então, produzido aí, divulgado, publicado em 1843, quase 40 anos antes, mais ou menos, aí da criação da primeira, vamos dizer assim, da primeira usina de carvão, né? Porque são complexos, mas tudo bem, vamos chamar de usina de carvão no Reino Unido. E eu quero aproveitar para fazer essa relação aí com o livro, pessoal, justamente pela demanda, que 40 anos antes, nessa publicação, a gente já percebe aí, lembrar que o Natal, né, lá no hemisfério norte é muito frio, é um frio feroz, né, lá no Reino Unido, e daí diz assim, escuta, peraí, as demandas que já apareciam à época pensando em ambientes que precisavam ter mais energia ou as referências que se tem à produção possível se houvesse essa energia pelo carvão, né? Então a gente tem essas correlações aí para além da reflexão empática sobre o Natal. Importante observar essa leitura sob essa perspectiva também. Então, se você já leu, já conhece a história, diz assim, deixa eu reler agora, é rapidinho, né? É vapt-vupt, para fazer essa referência, essa reflexão que a Cleusa está sugerindo sobre esse tempo precedente às indústrias carboníferas. Bem, e na atualidade, gente, o fechamento, então 140 anos depois, faz o quê? Olha, já houve, pessoal, muita reflexão a respeito do impacto ambiental positivo que é esse fechamento, né? E entendo que sim, e é super necessário, é bom refletir a respeito. Agora, eu tô trazendo para você outras duas situações importantíssimas aí. A questão, gente, do hiato cultural que fica, então tô deixando o link para você. E também, olha, Cleusa, com aquela expressão políticas públicas, né? A ausência ou, vamos dizer assim, ainda a incipiência, gente, de políticas públicas relacionadas ao trabalho, a lacuna de trabalho que o fechamento dessas indústrias, dessas usinas, né, deixa, tá? Então, o viés aí é ambiental, é de política pública relacionada a trabalho e é cultural. E de quebra tem essa perspectiva, vamos ler Charles Dickens, gente, clássico dos clássicos, para nos ajudar a refletir sobre questões sociais muito nossas, muito atuais, viu? E também, né, dizendo para você aí que desde 2016 já havia essa projeção do fechamento das usinas no Reino Unido. Na última década a gente tem falado muito do Reino Unido, né? Desde o Brexit, essa votação para sair da União Europeia. Agora, mais recentemente, a gente ouve
burburinho aí da tentativa, eles querem retornar à União Europeia porque tem muito lapso, né, legislativo aí. Quer dizer, a gente sempre vai observando, acompanhando, né, pessoal, de novo, outras culturas que nos ajudam a lidar com as nossas próprias dores, muitas vezes. Então, meio ambiente, cultura e trabalho com políticas públicas. 3 perspectivas importantíssimas para se refletir a respeito. Agora vamos falar um pouquinho das tais das PECs anti-STF, que foram assim apelidadas, gente, nos 36 anos da nossa Constituição Federal. Olha, existe pelo menos uma delas que foi rechaçada tanto pelo próprio presidente do STF como o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, né? Na última semana lá em Roma. O Rodrigo Pacheco mesmo disse assim, olha, a palavra final sobre a constitucionalidade ou não de alguma coisa no país é do STF, tem que ser, não pode ser contestado isso pelo Poder Legislativo. Por que essa conversa, pessoal? Porque uma das propostas tinha justamente essa intenção de dizer assim, olha, se o Legislativo não concordar com o que o STF vota, o Legislativo tem o poder de rever e de não só, né, fazer essa revisão, mas de retomar isso, de reverter isso que o STF tenha votado. E aí entendem os poderes que seria um retrabalho. Bem, o que os poderes entendem também, gente, nos discursos gerais? Que sim, é preciso discutir sempre não só a autonomia dos poderes, mas o embasamento que eles têm no sentido de legislar ou no sentido judiciário aí, e como é que eles podem trabalhar em colaboração. É claro que essas questões, gente, nem sempre serão unânimes, e numa democracia é assim que funciona, né? Agora, existem momentos em que a população às vezes se mostra muito ressentida com um dos poderes, ou tanto com o legislativo quanto com o judiciário e até mesmo com o executivo. Aí diz assim, existe momento para a gente esclarecer melhor a população sobre isso. Então, talvez essa seja a oportunidade, tanto do STF quanto do Poder Legislativo Central, de didatizarem melhor, terem paciência para atingir a população explicando o que acontece, gente. Afinal de contas, conversando a gente tem que se entender, somos todos civilizados, né? Mas isso nem sempre é tão fácil assim, por isso eu estou te trazendo aqui para conversar, para ler mais a respeito sobre essas propostas e como o diálogo entre os poderes é necessário para que a democracia prevaleça, para que o benefício nosso, né, prevaleça como população mesmo. Outra coisa, pessoal, vou aproveitar para te trazer aqui, né, para trazer para vocês no coletivo, para você individualmente, para trazer a reflexão sobre Prêmio Nobel. Né? Então, todos os anos, nessa época, quando saem as premiações, é bom que a gente guarde esse repertório. E, simbolicamente, neste ano, quem ganha o Prêmio Nobel da Paz é um grupo no Japão que é de sobreviventes e de descendentes de sobreviventes das bombas atômicas. Mas qual é o recado do Nobel da Paz nesse momento? É que justamente, pessoal, a gente precisa diminuir não só a incidência, como a força, vamos dizer assim, a crueldade dos conflitos que a gente tem no mundo nesse momento, né? Os analistas internacionais dizem isso. Tivemos aí premiação de química, de física, de literatura e um apontamento aí nessas de ciências da natureza para dizer assim, ó, precisa conversar sobre a perspectiva da inteligência artificial, né? As premiações foram voltadas a isso em ciências da natureza. Precisa conversar sobre isso, a gente precisa conversar mais e guerrear menos. Esse é o recado do Prêmio Nobel da Paz de 2024. Queridos, uma excelente semana para todos nós. Mais uma vez, um super abraço aos professores e professoras de todo o Brasil e que a gente siga juntos, aprendendo mais e sofrendo menos. Nos vemos por aqui na próxima semana. Tchau, tchau.